Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o tema Família, Projeto de Deus. Nosso tópico é estabilidade familiar. Hoje nós vamos ver o que é o princípio de submissão. A palavra submissão muitas das vezes assusta, principalmente as mulheres, quando olhamos para a palavra de Deus. Por quê? Nós vamos ver que em Efésios capítulo 5, verso 22, assim como Colossenses capítulo 3 também falam, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, nós vamos ver que onde não há submissão, é difícil haver harmonia, é impossível haver felicidade. Por isso, a palavra de Deus apresenta neste versículo e também em Colossenses, para a vida familiar, princípios de submissão. Então, nós vamos ver esses princípios relacionados à submissão. E, novamente, volto a dizer, submissão é estar debaixo de uma mesma missão. Não significa que a mulher é escrava do seu marido, mas que ela é uma auxiliadora e está debaixo de uma mesma missão que o marido, que o esposo, que o pai tem. E é isso que nós vamos ver neste estudo sobre o que é o princípio da submissão. A submissão ela é expressa em amor. Colossenses capítulo 3, verso 19, mostra a missão do marido. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, se nós olharmos a palavra submissão, debaixo de uma mesma missão, a missão do marido é amar a vossa esposa, então a missão da esposa é amar o vosso marido, auxiliar esse marido em tudo, em amor. Por quê? Em 1 João capítulo 4, verso 7 e verso 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se nós temos que expressar a submissão, aí eu falo, e nós, colocando a família no geral, nós temos que colocar a submissão em amor, porque Deus é amor. E se nós cremos em Deus, o amor de Deus está em nós. Se nós não cremos em Deus, nós não conhecemos a Deus e o amor dele não está em nós. Então, a submissão deve ser em amor por causa do amor que Deus designou a nós, se cremos nele, e se cremos nele, o amor dele é aperfeiçoado em nós em todos os momentos. Então, a submissão é expressa em amor, porque, como dissemos ontem, submissão é estar debaixo de uma mesma missão. Em primeiro lugar, para haver estabilidade na família, o casal deve ser submisso a Deus. Um coração submisso a Deus será cheio de amor. O marido que é submisso a Deus vai viver essa missão de amar a esposa e seus filhos, de não tratá-los com amargura. Ele vai viver esse amor e não vai tratar nem a esposa e nem os seus filhos com amargura, não provocando eles a ira. É também um dever para a esposa e assim também para os filhos. Amar o esposo, amar o pai, assim como ele os ama. A submissão é colocar o amor em prática. O amor que Deus nos amou, nós temos que amar uns aos outros e colocar isso em prática. Isso é submissão da família a Deus e a submissão entre eles. Marido à esposa ao marido e os filhos aos pais. Desta forma, nós vamos colocar a submissão expresso em amor, vivendo em amor. A submissão expressa
em obediência. Colossenses capítulo 3, verso 18, verso 20 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A submissão expressa em obediência é a resposta mais natural a um tratamento de amor. Se o pai ama o filho e se submete a eles, e eles se submetem em amor ao pai, estão vivendo em obediência à palavra de Deus. Pai, não provoqueis os vossos filhos a ira. Filhos, honra o teu pai e a tua mãe, como mandamento pela promessa. E assim você vai ver que uma família obediente aos princípios bíblicos, todos, pai, mãe e filhos, vão agir naturalmente com submissão um ao outro e a Deus. Pelo contrário, se eles não forem obedientes à palavra de Deus, eles estarão distantes da presença de Deus e não vão ser obedientes aos princípios divinos, os princípios de submissão. Então, a submissão ela é expressa em obediência à palavra de Deus. E assim, sendo obediente à palavra de Deus, os filhos vão obedecer aos pais. E os pais, o marido e a esposa serão obedientes aos princípios divinos. E assim, os seus limites serão estabelecidos e serão cumpridos em amor ao Senhor, porque é grato diante do Senhor, porque convém diante do Senhor viver em obediência à palavra do Senhor. A submissão é expressa em humildade. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, 4. 1 Pedro 5, 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. O que esses dois textos estão mostrando para nós em relação à submissão expressa em humildade? O contrário de submissão é arrogância, é altivez, é orgulho. Quando existe esse tipo de comportamento na família, por parte de quem quer que seja, fica muito difícil a convivência familiar. Os textos que lemos recomendam a todos nós sermos submissos em humildade, em reconhecer o outro como autoridade sobre nós. Por isso agrada a Deus e também produz harmonia no lar, maturidade espiritual, produz vida, produz reconhecimento, zelo, honra uns para com os outros e honra e adoração e louvor a Deus. Por isso, a submissão ela é expressa em humildade. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos irmãos? A estabilidade familiar, ela passa, nós vimos pela autoridade, vimos ontem, e ela também passa pelo princípio de submissão. A submissão ela é expressa em amor, a submissão ela é expressa em obediência à palavra de Deus e a obediência de uns para com os outros, e a submissão expressa em humildade, de reconhecer o outro que está acima de nós ou na mesma qualidade, e assim nós vamos viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, nós vamos orar neste momento. Senhor, graças te damos, ó Pai, que possamos primeiramente aprender a ser submissos ao Senhor, à sua autoridade e à sua palavra. Vivendo desta forma, nós vamos aprender que o princípio de submissão na família é estar debaixo de uma mesma missão. Primeiro, glorificar e exaltar ao Senhor. Segundo, os pais criando os filhos na tua palavra, nos teus caminhos. Os filhos honrando os pais, obedecendo-os
honrando-os de acordo com a tua palavra. E assim, o pai, o esposo e a esposa, amando um ao outro, auxiliando um ao outro, complementando um ao outro, cumprindo a tua palavra, glorificando e exaltando a ti como o único e suficiente Salvador. Aplique esta palavra em cada coração. Coloca, Senhor Deus, a tua mão sobre cada família, restaurando, edificando, vivificando na tua palavra. Aos enfermos, cura, libertação, restauração da vida física, espiritual e psicológica. Abre as portas para os desempregados, ó Pai. Sustenta a casa através da tua mão, através da tua palavra e abrindo as portas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia, porque a ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre, e para todos sempre, em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.